E quando nós vamos para uma festa de casamento, nós ficamos ansiosos por ver a entrada da noiva naquele lugar. Como será o vestido da noiva? Como serão os arranjos da festa? O enfeite do salão? A ministração do pastor? Como será a bebida? A comida? Que sabor terá? Como vai ser? E dá tanta correria, dá tanto trabalho, mas só para 4 ou 6 horas de duração. Mas quando nós vamos para a história de Jesus, as festas já não duravam mais 4 ou 6 horas, mas era de 7 a 13 dias de duração. Vinham pessoas de todos os lugares da terra, vinham pessoas a pé, vinham pessoas no lombo de um jumento, as pessoas chegavam cansadas, deprimidas da viagem, de tanta canseira e enfado, mas eles chegavam naquela festa. E já não é como nos dias de hoje. Eles não chegavam ali se importando em ver como seria a roupa da noiva, ou como seria a roupa do noivo. Eles não chegavam ali se importando com as flores, com os arranjos, com o enfeite do salão. O que importava naquela época era a comida. Porque uma pessoa que viajava dias e dias para uma festa que duraria de 7 a 13 dias, chegava exausto, cansado, com fome, com sede, querendo algo para comer. Não é como nos dias de hoje que um salgadinho, um petisquinho, um copinho de refrigerante satisfaz. Tinha que ter comida e comida com fartura. Tinha que ter bebida e bebida com fartura. Mas as pessoas chegavam ali, querendo. E os noivos tinham que dar. Tinha que ter para servir. Mas o maior medo era se faltasse algo. Porque quando se faltava algo em uma festa como aquela, e a família do noivo sofresse uma vergonha, os costumes diziam que a família da noiva era processada. Então você imagina a situação daquele lugar. Talvez as pessoas não estivessem percebendo que o vinho estava acabando. Talvez as pessoas não estivessem percebendo que algo estava por faltar, algo estava por acabar. Sabe por quê? Porque as pessoas estavam ali contentes, dançando, festejando, comendo, bebendo, se alegrando. Eles não estavam preocupados se algo ia faltar ou não. É aí que entra na história Maria, Jesus, os irmãos de Jesus e os discípulos, que não eram todos. A palavra não relata, mas pelos estudos eram cerca de 4 ou 5 discípulos, porque não havia comissionado os 12 ainda. E eles entraram ali. Mas quem entrou primeiro? Maria. Depois, Jesus, seus irmãos e em seguida, os discípulos. Agora nós vamos aprender uma lição com aqueles noivos. No verso de número 2, diz assim, no parteado 1, a mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. O Senhor coloca algo em meu coração e eu te pergunto esta noite, quem está frequentando a sua casa? Quais são as pessoas que frequentam o seu ambiente doméstico? Quais as pessoas que frequentam o seu caminho, o seu círculo de amizade, no seu trabalho? Quais as pessoas que ficam ao seu derredor? Porque aqueles noivos sabiam de algo. Que se era para Jesus estar ali, os discípulos de Jesus tinham que estar ali. Eles falaram assim, bom, nós queremos Jesus na nossa festa, mas Jesus não ia sozinho, ele só ia se os discípulos dele fossem. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Você é discípulo de Jesus? Dá um glória a Deus para mim. Olhe para o irmão que está do seu lado e fala assim, você é discípulo de Jesus? Ele falou que é? Então convide ele para um almoço, para um chá da tarde. Quem sabe uma carona depois do culto para casa, porque se o discípulo de Jesus for para a tua casa, Jesus vai com ele. Se o discípulo de Jesus almoçar com você, Jesus almoça com você. Se o discípulo de Jesus, meu querido, entrar no teu carro, Jesus entra no teu carro também. Nós temos uma história quando Jesus estava nos convidando ao ministério pastoral, né, pastor Valentim? Ah, lá vai o pastor Valentim, rebelde, não queria fazer a obra de jeito nenhum. Aí o Senhor fez o quê? Pegou um caminhãozinho lá, Chevrolet, que eu nem sei que ano que era aquilo ali.
Era das antigas, né? Era bem, vem. E aquele caminhão desceu pirambeira abaixo, sem freio, desgovernado, com 7 pessoas em cima da carroceria. Meu filho estava com 3 anos na época, dentro da cabine com ele. E Deus falando conosco disse que aquilo era só o dedinho dele. Se Deus tem um chamado na sua vida, meu querido, se levante e faça. Mas o que isso tem a ver com Jesus estar lá? Porque aonde está o discípulo, está Jesus. E ele tem o costume de dizer assim, o povo fala que Jesus só vai em festa de granfino, mas o meu Jesus entra dentro de caminhão Chevrolet 71, ele não olha se tem assoalho, ele não olha se tem forro, ele não olha se a lataria está velha, está mal pintada, ele entra e vai contigo, porque onde estão os discípulos do Senhor, ele está presente naquele lugar. Se você é discípulo, meu querido, se alegre. Se você é discípulo, glorifique. Se você é discípulo, exalte, porque Deus anda ao lado contigo. Deus anda juntinho com você. Jesus não sai do seu lado nem um momentinho da tua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você vá dar uma festa. Aí eu pergunto para você, como está a lista dos seus convidados? Eu coloquei, existem pessoas que são assim, né? Bom, eu vou casar, então eu vou chamar o pastor para ser padrinho. Eu vou chamar a pastora lá do outro lado da cidade para ser padrinho, madrinha, né? Eu vou chamar o dono daquela empresa, o gerente da Casa Bahia. Eu vou chamar o gerente da Pernambucana. Por quê? Porque o presente vai ser abençoado. O presente vai ser gordo. Mas, meu querido, Jesus não está assim. Se eu fosse você, eu convidava para a tua festa, discípulo de Jesus. Se eu fosse para você, eu convidava para a tua festa, aleluia, os seguidores do Senhor. Sabe por quê? Aonde está o seguidor, está o mestre. Aonde está os discípulos, está o Senhor. E se porventura acontecer uma eventualidade na tua história, na tua caminhada, ninguém pode fazer nada por ti. Mas Jesus de Nazaré é o dono do milagre. Jesus de Nazaré cura, liberta, transforma. Só Ele tem milagre para a tua casa. Só Ele tem milagre para a tua vida. Se está difícil a tua caminhada, ande com Jesus. Convide Ele para a tua festa esta noite, porque Ele tem milagre para a tua vida. Louvado seja, aleluia, o nome do Senhor. Aquele casal não sabia o que estava por vir. A festa estava rolando. Ninguém entendia o que estava por acontecer. Ninguém entendia, meu querido, o que estava se passando. Ninguém sabia. A vergonha estava se aproximando daquela família. Talvez a vergonha esteja batendo a porta da sua casa. Talvez a vergonha esteja te assombrando esta noite. Durante estes dias, talvez neste mês ou neste ano, as coisas parecem não estar caminhando bem para você. A vergonha está te assombrando e quando você olha para trás, você olha a ameaça de que o vinho está para acabar. Você olha a ameaça e vê que a vergonha está para te alcançar. Mas eu quero profetizar esta noite sobre a tua vida. A vergonha não alcançará a tua casa. A vergonha não alcançará a tua família. A vergonha, meu querido, não alcançará o teu ministério. Porque Jesus está na tua festa. Jesus está na tua casa. Oh, xarabana. Louvado seja o nome do Senhor. Mas agora nós vamos aprender. Nós aprendemos com os noivos. Para Jesus estar presente, o discípulo tem que estar. Amém? Agora vamos aprender com a irmã Maria. Quantos querem aprender com a irmã Maria? Amém? A palavra diz que aquela mulher chegou até o seu filho e disse: olha, o vinho está acabando. Talvez algumas outras pessoas tivessem percebido a falta de algo ali. Talvez alguns outros convidados tivessem percebido que o vinho já não estava sendo mais tão à vontade quanto nos primeiros dias daquela festa. Mas ninguém teve coragem de se levantar e anunciar. Mas aquela mulher nos dá uma lição hoje.
Diz a palavra que ela se levanta. Ela podia pegar a tua bolsa, se fosse nos dias de hoje, chamar ali o seu filho, os seus outros filhos, os discípulos que estavam com ela e dizer, gente, vamos embora. Ah, mas por quê, mãe? Porque o vinho está acabando. Vamos se mandar, mas não. Ela anunciou. Ela chegou até Jesus e falou, olha filho, o vinho está acabando. Quem sabe me dizer o que Jesus respondeu? Mulher, o que tenho eu contigo? A minha hora ainda não é chegada. Quando ele anuncia isso para ela, talvez algumas pessoas se escandalizem e falem, mas bom, se ele estava ali para fazer o milagre, por que ele disse que a hora dele ainda não havia chegado? Mas aquela mulher entendeu na hora. Naquele exato momento ela entendeu o que Jesus estava transmitindo para ela. Se ele disse, a minha hora ainda não é chegada, ele estava dizendo, calma, o teu milagre vai chegar. Calma, a porta vai se abrir. Ainda não chegou a minha hora, mas é a tua hora. Então faça o que está nas tuas mãos. Faça o que está no teu alcance. Seja o que for. Se Deus, minha querida, falou para ti que tu vai gravar CD, começa a separar o repertório que o resto o Senhor faz. Se Deus falou para ti que vai abrir uma porta, começa a procurar a porta que o resto Ele faz. Vai fazendo a tua parte. Vai fazendo a tua parte. Porque o resto é para Jesus. Ainda não havia chegado a hora dele, mas esta hora iria chegar. E eu profetizo sobre a sua vida esta noite. A sua hora vai chegar. A sua hora vai acontecer. Na sua hora, meu querido, Deus vai abençoar a tua vida. Vamos aprender mais um pouquinho, aleluia, com a nossa irmã. Diz que quando o Senhor disse para ela, diz que imediatamente ela se levantou e começou a reunir os empregados. Diz a palavra, aleluia, que ela se levantou e disse assim, fazei tudo o que ele vos disser. Ela chamou os serventes ali, ela falou, bom, se ainda não é a hora, era minha, então o que eu vou fazer? Eu vou reunir os serventes. E ela saiu andando por aquele salão. Agora você imagina uma festa que dura de 7 a 13 dias. Eu fico imaginando, não tinha só 20 pessoas trabalhando naquele lugar, não. Tinha gente na cozinha, tinha gente servindo, tinha gente preparando comida, servindo comida, tinha gente arrumando, limpando banheiro, arrumando mesa, preparando cama para os convidados irem dormir. Ela chamou os serventes e disse, fazei tudo que ele vos disser. Eis aí uma lição da nossa irmã para as nossas vidas. Talvez eu já vi pessoas pegarem o microfone para ministrar e ficar horas. Horas, e as pessoas começam a dormir na cadeira, começam a se prender no sono, e aquela pessoa vai falando, e ela fala, bom, eu não cheguei ainda a 1 hora, e vai falando, e acho que tem que falar 1 hora, acho que tem que falar 40 minutos, 50 minutos, mas eu digo para você, Maria falou tudo o que ela tinha que falar, em uma frase. Fazei tudo que ele vos disser. Somente isso ela falou. Olha que interessante. Vamos aprendendo. Primeiro, aleluia. Ela disse assim, louvado seja o nome do Senhor. Fazei. O que é para você fazer? Tem gente que vem para a igreja e escuta Deus falando o que quer, Deus falando o que não quer. A pessoa glorifica, pastora, exalta, engrandece o nome do Senhor, sapateia, fala em língua estranha, recebe o poder de Deus, mas quando sai da porta para fora, não faz o que foi ensinado no altar, não faz o que a palavra manda fazer, não faz o que Jesus ordena. Então ela diz assim, ó, tem que fazer, não é só para ouvir, não é para entrar por um ouvido e sair pelo outro, não, tem que obedecer. Fazei. Depois ela diz assim, tudo. Eu já estou cansada e já vi muitos crentes assim. Muitas pessoas lá fora no mundo que quando ele chega e fala assim para você assim, o que Deus quer da minha vida? O que Deus quer comigo nessa terra? Aí você vai falando, Deus
quer que você creia nele, receba ele como seu Salvador. A Bíblia diz, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Bom, então eu creio em Jesus, eu acredito nele, eu me batizo, pronto. Não, ele fala assim, ide por todo mundo, fazei discípulos. Aí a pessoa fala, não, eu acho que por enquanto Deus tem para mim só o batismo. Não é para mim ir. Ah, não, eu acho que é só para ir por aqui, não por todo lugar. Ah, mas então eu acho que é só para mim ir, não importa se eu não fazer discípulo. Ah, o Senhor diz tantas coisas, mas as pessoas pegam só aquilo que lhe interessa. As pessoas obedecem só o que lhe convém obedecer. Só acatam aquilo que lhe convém acatar. Bom, eu acho que isso serve para o irmão do lado. Eu acho que aquilo serve para o irmão que está atrás. Ai, quem dera se fulano estivesse aqui. Porque se ele estivesse aqui, esta palavra ia servir para ele. Mas para mim, eu quero só isso daqui. Que Jesus está falando que vai me dar vitória. Vai me curar, vai me libertar, vai me transformar. Que vai fazer um milagre na minha vida. Eu digo para você, você tem que fazer tudo que Jesus está te ordenando, para que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Às vezes as pessoas, louvado seja o nome do Senhor, ficam se perguntando assim, ah, mas ninguém me alerta, ninguém fala comigo, ninguém me ensina. Eu digo para você, Deus sabe, a pastora que ela vos dá, ou o pastor que você tem. Deus sabe por que colocou este irmão do seu lado, este líder, este homem ou esta mulher de Deus para te alertar, pegar no seu pé, chamar a sua atenção. Porque existem pessoas que chegam do seu lado, meu querido, e só se importam em dizer, nossa, que vinho gostoso. Que vinho colorido, que vinho doce, que vinho maravilhoso, que vinho abençoado. Mas quando as pessoas olham para a tua vida e veem que o vinho está acabando, não têm a coragem que a nossa irmã teve de se levantar e dizer para você, vigia, meu irmão, se conserta, meu irmão, o vinho está acabando na tua casa, meu irmão, o vinho está acabando na tua vida, minha irmã, se levanta, faça algo, não deixe o vinho acabar. Quem dera se existissem mais irmãs Maria para nos alertar do que devemos fazer. Nos alertar do que está faltando nas nossas vidas, na nossa casa. E ela também disse assim, fazei tudo que Ele vos disser. Quando eu ouvi essa mensagem dela, tudo que Ele vos disser, Ele quem ela estava falando? Jesus. Eu fico imaginando a bagunça que está por aí. Eu glorifico a Deus pela vida da pastora Rosa. Nós conhecemos ela já há 14 anos. Claudemira era pequenininha, né? Quando nós conhecemos. E Deus é na vida dela. Não estou falando isso porque eu estou aqui. Mas porque nós conhecemos a história dela. Mas existem igrejas por aí, meu querido, que está uma bagunça. Cego conduzindo cego. Pregando heresia, votos que não valem nada, pessoas sendo incentivadas a praticar doutrinas que não são de Jesus, mas que são do homem. Se eu hoje lhe disser algo aqui que não é de Jesus e não está enquadrado na palavra, eu digo para você, você pode dar as costas para mim e ir embora. Porque a palavra diz que temos que fazer tudo que Jesus nos disse. Não o que o homem nos ensina, não o que o homem quer que nós faça, não no que o homem tenta nos manipular, como diz Isaías 29, que Deus abomina aqueles que praticam doutrinas que são ensinadas por homem, que manipulamente se aprende. Existem igrejas por aí, meu querido, que pega a sua vida e faz de você um computador, vai lá e fala, bom, eu tenho que formatar, tirar o que eu não quero, colocar o que eu quero e vai te formatando. Tem que ser assim, isso não pode, isso pode, vai por aqui, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Jesus não quer que você obedeça ao homem, mas que você obedeça a Jesus. Se é Jesus na vida do homem, então ouça a voz de Jesus. Se é Jesus falando na vida do homem, ouça Jesus falando na vida do homem. Mas se não for da palavra, repreenda em nome de Jesus.
mudança que você necessita. Somente a palavra. Aleluia. Meu Deus. Mas eu glorifico a Deus que aqui não é assim. Eu vejo que aqui é ministrada a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Mas vamos lá para o verso de número 6. Então ela deu ali uma lição. Bom, vocês têm que fazer tudo o que Jesus mandar. E diz que Jesus imediatamente já se levanta. E estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificação. E cada uma levava 2 ou 3 metretas. No estudo eu vejo que cada talha de pedra daquela cabia cerca de 400, aleluia, e 75 litros de água. Eram 475 litros de água dentro daquelas talhas. Sendo então 6 talhas ali. Mas para que se usavam aquelas talhas de purificação? Diz, aleluia, os estudos, que as pessoas quando se achegavam em uma festa, eles vinham de longe, eles tinham que se purificar para entrar na presença dos noivos. Se purificar para entrar no ambiente daquela festa. Alguns lavavam só as suas mãos, outros lavavam também o seu rosto, alguns iam mais avante, tiravam a água e lavavam os seus pés também. E depois então de se purificar, adentravam adentro daquela festa. Mas diz a palavra que Jesus falou assim, trazei aquelas talhas de água de purificações a mim. E Jesus fez algo naquele lugar que eu achei maravilhoso. Ele disse assim, enchei as talhas de água. Se ele mandou encher, é porque estava vazio. Eu imagino já a contar de 8 a 10 dias de festa. As pessoas saíam, entravam, chegavam, iam embora. Então a água ia se acabando, ia se acabando. Aí eu pergunto para você esta noite. Você sabe por que Deus permite o vinho acabar na sua festa? Ele está dando um alerta. Ele está te alertando. Se o vinho não acaba, meu querido, você não olha para dentro da talha. Se o vinho não acaba, você não olha para dentro do vaso. Porque vaso de Deus tem que sempre estar cheio. Vaso de Deus tem que sempre estar transbordando. Não pode estar pela metade, não pode estar pelo fundo. Vaso de Deus tem que estar cheio. Aí Jesus olha para você e fala, o vinho acabou, então vamos ver o vaso como que tá. E não tem água no vaso também. Deus quer encher o teu vaso de água esta noite. Deus quer encher o teu vaso, aleluia. Deus quer fazer da tua vida cheia, cheia de graça, cheia de poder, cheia do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso mestre esta noite. Olhe para o irmão que está do seu lado e fala assim para ele, sabe por que o seu vinho acabou? É para você olhar para dentro do vaso. Aí fala assim, olhou? Como que está lá dentro? Como está dentro do teu vaso, meu irmão? Como está dentro do teu vaso, minha irmã? Aí você fala assim, nossa, a pastora Rosa chamou uma irmã para pregar cajado, concerto. Não. Eu não estou aqui para pregar concerto. Concerto quem tem que pregar é a pastora da igreja. Eu estou aqui, aleluia, como profeta de Deus, alertando a sua vida. Quantos conhecem sinais de trânsito aqui? Quando nós paramos num semáforo, não precisa saber dirigir para isso. Sinal vermelho representa o quê? Pare. Sinal verde representa o quê? Prossiga. E amarelo o quê? Atenção, atenção. Jesus está colocando o sinal amarelo para a sua vida esta noite. Ele não está mandando você parar, porque quem para morre. Não está mandando você prosseguir, porque se você prosseguir com o vaso pela metade, morre pelo meio do caminho. Mas ele está dizendo para você, alerta, toma cuidado, vigia, ora mais, busca mais, clama mais. É por isso que Deus levanta pessoas do seu lado para te alertar, porque Ele te ama, Ele te escolheu, aleluia, não para parar no meio do caminho.
vida. E Ele está dizendo, olhe para o vaso, olhe para o vaso, olhe para o vaso esta noite, meu querido, está faltando água aí? Diga para o irmão que está do seu lado assim, Jesus está enchendo o teu vaso de água hoje. Agora você olha assim para ele, assim, empolgado. Já virou vinho. Aleluia. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Já virou vinho. Na hora que ele colocou a água, imediatamente ele já falou, colocou a água, pronto, leva para o mestre Sala experimentar. Nossa. Aí os serventes, né, os discípulos falaram, nossa, mas ele nem colocou a mão para orar. Nossa, mas ele nem clamou a Deus. Nossa, mas ele não fez nada, e como que ele já está mandando levar a água? Lá na frente, nós vemos a história de Lázaro, aonde o nosso Senhor Jesus falou com Deus, para que Deus o ressuscitasse. Mais à frente, nós vemos Jesus tocando a esquife de um jovem que havia morrido e ressuscitando o filho de uma viúva pobre. Mais à frente, aleluia, nós vemos ele sendo tocado por uma mulher que sofria de um fluxo de sangue há muitos anos. Então nós vemos aqui Jesus falando com Deus para o milagre acontecer. Nós vemos aqui Jesus tocando algo para o milagre acontecer. Mais à frente nós vemos Jesus sendo tocado para o milagre acontecer. E mais à frente nós vemos algo absurdo. Nós não vemos ele nem falando com Deus, nem tocando e nem sendo tocado. Nós vemos ele cuspindo na terra, fazendo um lodo com a sua mão e untando os olhos de um cego para que aquele homem fosse curado daquela doença. É uma loucura, mas ali eles olharam e falaram, bom, ele não fez nada absurdo, ele não tocou, nem foi tocado, nem clamou a Deus. E como que ele manda levar a água para o mestre Sala experimentar? Jesus está nos ensinando nessa história que para o milagre acontecer, meu querido, na minha vida, na sua casa, não precisa ele te tocar. Não precisa você tocá-lo. Não precisa algo absurdo acontecer. O que precisa é simplesmente o vaso estar cheio. O que precisa é somente o vaso estar transbordando. Então adore o nome do Senhor, amém? Então exalte o nome do Senhor. Glorifique o nome do Deus vivo, aleluia, porque se você não glorificar, o vaso não enche. Se você não adorar, não tem como ele te encher. Então vai adorando, vai exaltando, vai mandando glória para o céu, aleluia, porque os céus estão abertos, canta sobre este lugar e ele quer encher o teu vaso esta noite. O que ele precisa é que o teu vaso esteja cheio e o milagre vai acontecer, aleluia, na sua vida. Como Deus é maravilhoso. Para encerrar, no começo dessa história, aleluia, nós vemos falando aqui que este foi o primeiro milagre de Jesus. E dali por diante, a glória dele se manifestou por toda aquela região. Os discípulos glorificaram o nome do Senhor. As pessoas que estavam ali viam aquele milagre, glorificavam o nome do Senhor. Não era um simples milagre. Às vezes eu me perguntava, meu Deus, mas por que o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho, mas o primeiro milagre dele não foi este? O primeiro milagre dele foi encher aqueles vasos e mostrar que para nós recebemos a glória dele, temos que estar cheios. O primeiro milagre dele foi não deixar que aquela família fosse envergonhada em meio a uma festa tão importante naquela sociedade. Foi não deixar que a família daquela noiva sofresse, aleluia, um abuso, uma discriminação. Não deixar que a família daquela noiva fosse processada. Ele é aquele que te guarda, ele é aquele que te abençoa. Ele é aquele, aleluia, justo, fiel e verdadeiro, que entra na tua causa quando a hora dele entrar chega. É ele, o Deus abençoador. Mas o que mais nós aprendemos com essa história? Por que aquele vinho acabou? Por que teve que acabar o vinho naquela festa? Para encerrar, se nós olharmos o verso de número 1 e 2, nós vemos assim, parte B.
E a mãe de Jesus estava ali. E Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados. Quem foi a primeira pessoa a ser convidada naquele lugar? Maria. Segunda pessoa a ser convidada? Jesus. Terceira pessoa, os discípulos. Porque sabiam que se os discípulos não fossem, ele não iria. Ele está onde você está. Mas a lição mais tremenda que eu aprendi com esta mensagem foi que no verso, aleluia, de número 12, diz assim a palavra: e depois disso, desceu para Cafarnaum, vírgula. Quem desceu para Cafarnaum? Mais forte. Quem desceu? Quem? E depois, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Esta mensagem nos ensina que quando o nosso vaso está se esvaziando, nós colocamos Jesus aonde não é para ele estar. Talvez em segundo, pastora. Terceiro, talvez em quarto lugar. Maria entrou em primeiro ali. Mas quando o vaso se encheu, quando o milagre aconteceu naquele lugar, Jesus não entrou, não saiu da maneira que ele entrou. Ele entrou em segundo, mas ele foi o primeiro a sair daquele lugar. Porque o lugar de Jesus na tua vida não é o segundo, não é o terceiro, mas é a primeira posição no teu coração, é a primeira posição na tua casa, é a primeira posição na tua família. E quando o vaso se enche, nós colocamos o mestre aonde ele deve realmente estar nas nossas vidas, em primeiro lugar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa, aleluia, adorar a Deus todos os dias da sua vida, todos os momentos. Coloque Jesus em primeiro lugar, meu querido. Ele estava ali, os discípulos não podiam fazer nada, Maria não podia fazer nada. Ela só fazia o que estava ao seu alcance. Mas Jesus é o homem dos milagres. Jesus é quem opera os milagres. Jesus é quem transforma, é quem cura, é quem liberta. Só Ele, mais ninguém. E esta foi a última passagem a qual relata alguma fala da nossa irmã Maria. A última. Daqui para frente não se relata mais fala alguma dela na palavra de Deus. Somente aqui, para nos mostrar que só Jesus faz milagre nas nossas vidas. Amém? Eu quero estar louvando o nome do Senhor. Quero te convidar a vir à frente. Se coloque de pé. Você, meu querido, que o desespero